1 Samuel, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 até o capítulo 4, primeiro trecho do versículo 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar, e o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo, e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Vamos parar por aí. Semana passada, a gente meditou um pouco sobre justamente esse primeiro versículo do capítulo 3, mas lembrando de como começava o momento ali que Samuel começa a ser presente nessa história. E nós vimos que o capítulo 2 do verso 11 e o capítulo 3 do verso 1 tinham um pouco de similaridade nos versículos. Ali apresentava justamente Samuel e fazendo uma comparação já com a presença do sacerdote Eli, dando destaque no momento que Samuel começava a ministrar agora diante do Senhor. Aliás, o verso 3, verso 1 começa assim, falando sobre Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Essa próxima história já começa e termina bem diferente. Eu não sei se você percebeu,
Mas, versículo 1, capítulo 3, que a gente acabou de ler, continua falando ali que naqueles dias, raramente, o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Mas preste atenção como termina o texto que a gente lê hoje, no comecinho do capítulo 4, do verso 1. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Não sei se você percebeu de onde a gente se moveu aqui. De um momento que na nação ali de Israel está sem palavra, raramente a palavra de Deus se manifestava, e a gente chega num momento em que a palavra alcança todo Israel, toda a nação. Esse texto que a gente leu agora, eu vou ficar indo e voltando nele um pouco, pedir para os irmãos prestarem atenção. A gente leva a sua Bíblia, mantenha aberta aí no capítulo 3 de 1 Samuel. Mas o autor desse livro, ele termina o capítulo 3 com algumas declarações. Vamos ler. Isso aqui é para a gente prestar atenção nessas declarações, porque qualquer uma delas já poderia ter encerrado o capítulo. Mas ele vai enfatizando algo a mais a partir do verso 19 do capítulo 3. Preste atenção. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras cumprissem. Versículo 20 vai dizer assim: todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Novamente, versículo 21. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel, por meio de sua palavra. Capítulo 4, verso 1. A palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Novamente, capítulo 3, versículo 1. Preste atenção que o autor está dizendo aqui que nesses dias o Senhor raramente falava, mas ele enfatiza algo mais do que apenas isso. Não é apenas que o Senhor raramente falava, mas também as visões não eram frequentes. E aí no verso 2, fica agora no texto de 1 Samuel capítulo 3, no versículo 2, nós ficamos sabendo que os olhos de Eli, o sacerdote, estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar. Eli, agora, ele já mal consegue ver, não consegue enxergar fisicamente. Mas a gente já estudou aqui anteriormente que Eli também já não estava enxergando bem espiritualmente. O verso 3 diz assim, que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. De certo modo, esse versículo está dizendo uma referência literal, que a lâmpada não tinha se apagado durante o dia ali. Porque em Êxodo, eu vou ler para os irmãos, Êxodo capítulo 27, a gente tem a instrução que a lâmpada do tabernáculo, ela tinha que ficar acesa toda a noite. Olha o que diz Êxodo 27, verso 20 e 21. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Então tem essa parte literal da lâmpada ter que estar acesa, não poder se apagar. Mas o autor,
aqui em 1 Samuel, no capítulo 3, desses versículos que nós lemos, ele também quer dar outro sentido ao texto, não apenas simbólico ou literal, aliás, mas também simbólico. Aqui nós estamos vendo que os olhos de Eli estão literalmente escurecidos, já começam a não enxergar bem. E agora nós temos uma imagem de uma lâmpada quase que extinta, quase se apagando. Só que presta atenção, ela não se extinguiu por completo, é quase. Parece que vai se apagar, parece que ela não está trazendo luz suficiente ali, mas apenas parece, porque ainda temos esperança, ainda Israel tem esperança. O texto começa dizendo que a palavra de Deus, ela é rara, e a luz que ela traz, aparentemente, está enfraquecendo. Talvez é como a gente se sente nos dias de hoje na nossa sociedade, ou aqui na igreja, a partir da igreja que nós temos comunhão. Parece que a palavra de Deus, ela é rara nos dias de hoje. Parece que a lâmpada do Senhor também está enfraquecida no meio da sociedade onde nós estamos. Mas esse capítulo 3, que nós estamos meditando hoje, é para renovar a nossa esperança. Que nós podemos hoje, no dia que nós estamos vivendo, continuar a ter confiança na palavra de Deus, na sua luz, que ainda brilha, que ainda não se apagou. Deus, principalmente, não vai permanecer em silêncio. Os dias são difíceis, os dias são maus, mas Deus não vai permanecer em silêncio. Volta uma página, no capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 12, nós aprendemos, e a gente já meditou aqui com a igreja, que nos é apresentado ali no texto, que os filhos do sacerdote Eli eram ímpios, é o que diz o versículo 12 do capítulo 2, verso 12, que eles não conheciam de fato o Senhor. E aí no versículo 7 do capítulo 3, a gente fica sabendo que agora, parece que diz o texto, que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Mas não é dessa palavra conhecer literalmente, porque às vezes a gente pega alguns textos da palavra e a gente traduz literalmente para o nosso entendimento de cada palavra, porque entre o não conhecer o Senhor dos filhos de Eli e o não conhecer o Senhor da vida de Samuel, tem muita diferença no texto que nós estamos lendo, nessa história que está sendo narrada. Os filhos de Eli, o texto deixa bem claro, que a gente já estudou aqui, que eles têm um problema grave, um problema moral grave. Eles têm um problema tão grave que tem cegado os dois filhos ali a fazerem o mal. Tem cegado o conhecimento de Deus, de obedecerem a Deus. Mas presta atenção onde Samuel está. Desde que ele começa a ser introduzido aqui na história, desde o capítulo 2 e agora no capítulo 3, Samuel está aguardando para ser chamado por Deus. Ele está diante de Deus. Enquanto no versículo 2 do capítulo 3 agora, fala que Eli estava deitado em seu lugar de costume, versículo 3 vai falar que Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Presta atenção nisso, são detalhes que numa leitura simples passa talvez despercebido, mas presta atenção. Este é o lugar onde Samuel está, onde ele ministrava perante o Senhor, e onde Deus também estava presente. Porque o autor aqui está citando de propósito, para destacar aqui, lembrando que o lugar onde Samuel está é o lugar onde a arca de Deus estava. O que tinha na arca?
que a arca representava? A arca continha as tábuas da lei, e a aliança do povo com Deus e Deus com o seu povo. Está diante da lembrança, da presença do Senhor, da aliança. Essa aliança que Israel tinha com Deus. E aí nós vemos no texto em seguida, a partir do verso 4, que Samuel, ele escuta, que provavelmente é audível, porque ele acorda, ele se desperta com aquele som. Ele escuta um chamado. E ele se apresenta, o verso 4 fala: estou aqui. Ele pensa que é Eli que está chamando o sacerdote, vai até ele no verso 5. E ele diz: não chamei, volte e deite-se. A mesma coisa acontece uma segunda vez no versículo 6. E quando isso acontece uma terceira vez, aí Eli percebe que alguma coisa está acontecendo. Espera aí, vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui. Eli, o sacerdote, ele percebe que Samuel não está escutando simplesmente um barulhinho qualquer, um delírio da noite, e acordando e indo até ele. Samuel está presenciando algo muito especial da parte de Deus. E aí no verso 8 e 9 diz assim, que Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E aí o texto vai dizer que Samuel então encontra Deus pela quarta vez. E o verso 10 diz que o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Só que presta atenção que dessa vez Deus repete o nome de Samuel. Sutil, mas Deus repete: Samuel, Samuel. Então Samuel diz agora: fala, pois o teu servo está ouvindo. Novamente, talvez te passou despercebido isso, porque para mim já tinha passado despercebido há muito tempo. Foi estudando, lembro que eu percebi também. Não é à toa que Deus fala Samuel, Samuel, porque há um outro personagem antes dele. Deus se manifesta dessa maneira, só que falando Moisés. Moisés. Está em Êxodo, capítulo 3, verso 4. Deus chama Moisés a partir da sarça ardente. Como é que Moisés responde para Deus? Como Samuel respondeu nas 3 primeiras vezes: estou aqui, ou eis-me aqui, dependendo da sua versão. Olha o paralelo que há nessa história, com a história de Moisés. É muito sério isso, porque Moisés significa para o povo de Israel um homem de Deus, um homem chamado por Deus. E é interessante que Moisés, em Deuteronômio 18, olha o que Moisés disse que Deus faria: levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você, porém minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo que eu lhe ordenar. Moisés apontando para a vida de Samuel, mas também apontando para Jesus mais além, mais adiante. Este é o chamado de Deus agora para Samuel ser seu profeta. É interessante porque destaca aqui nesse texto que Deus está falando, que Deus está fazendo, e a maneira como Deus está fazendo é que permite que Samuel comece a ter o seu ministério reconhecido como profeta de Deus. Porque ele começa a levar justamente a
palavra de Deus ao povo de Deus. O que nós lemos, eu já li aqui 2 vezes, versículo 19 ao 21. Deus confirmando o ministério de Samuel como profeta, confirmando a palavra que Samuel compartilha com o povo, cumprindo a sua palavra. Agora, essa palavra no início da vida de Samuel, nesse momento, é interessante que ela traz também uma palavra do sacerdote Eli, ao que nós lemos do verso 11 ao 14, que a gente já meditou aqui um pouco antes, semana passada, do que Deus estava prestes a fazer com os filhos de Eli, com a casa de Eli. E o verso 11 do capítulo 3, Deus diz assim, que está prestes a fazer algo para tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Verso 12 e verso 13, Deus diz que Ele trará fim à casa de Eli. Assim como Ele já tinha advertido Eli por meio do profeta, o homem de Deus, que aparece no capítulo 2 e que nós já lemos semanas antes. Lembra? Eli não havia corrigido seus filhos. Eli havia, de certa maneira, desprezado também os sacrifícios do Senhor. E aí, então, agora chega a vez de Samuel. Teve que advertir, e olha aqui, como é complicado para Samuel fazer isso, porque no verso 16, olha como Eli trata a Samuel. Samuel, meu filho. Samuel tem intimidade, relacionamento com ele, tem respeito por ele, tem carinho. Só que Samuel tem que levar essa palavra para ele. E leva com dificuldade, por causa do peso que há nessa palavra, a gravidade que tem nessa mensagem. Por isso que, a princípio, Samuel luta ali em fazer. Só depois que Eli pede, convoca ele ali para falar o que Deus tinha falado. Olha o que diz o verso 14. Essa palavra de Deus, através de Samuel para a vida de Eli. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, quer dizer, da sua família. Por isso que em versos 15 e 18 a gente vê essa postura de Samuel. Novamente, como que Eli se demonstrou com a sua família, com os sacrifícios do Senhor? Ele teve desprezo do sacrifício do Senhor, não levou a sério tudo que deveria ser feito, não repreendeu os seus filhos, não entendendo que não há outra forma nesse momento, não havia outra maneira de ter os pecados perdoados, fazer isso que nós chamamos na teologia ou no Velho Testamento de expiação pelos pecados, que era feito através do sacrifício. Só que preste atenção, rejeitar o sacrifício do holocausto, do altar ali que era ofertado a Deus, é rejeitar justamente a esperança de ter os seus pecados perdoados por Deus. É de rejeitar a esperança de ter seus pecados expiados, perdoados. Novamente, lembre-se que os sacrifícios do Velho Testamento, eles apontam para o sacrifício de Jesus no Novo, que vai ser feito plenamente, completamente, perfeitamente em Jesus. Você tem que ter essa lembrança quando você está lendo o Velho Testamento. Então, os sacrifícios do Velho Testamento apontam o sacrifício de Jesus na cruz. Então, hoje, tratar com desprezo o sacrifício de Jesus na cruz, rejeitar o sacrifício de Jesus na cruz, não colocar a sua fé, a sua esperança no sacrifício de Jesus na cruz, é rejeitar qualquer
tipo de esperança que você poderia ter pela sua vida, pelos seus pecados, pelo perdão dos seus pecados. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Vamos ler no versículo 26. Ao 31. O autor de Hebreus diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Mas esse texto, ele não quer dizer que há pecados ou tipos de pecados que estão além do alcance da cruz, mas ele está apontando justamente para a seriedade, para a gravidade que é rejeitar o sacrifício de Jesus. É lógico que não há pecado tão grande que a cruz de Cristo não alcance, que a graça de Deus em Jesus não perdoe. Mas presta atenção, nosso perdão é através do sacrifício de Jesus na cruz, através do perdão, o perdão que nós temos em Jesus, através do sangue que Ele derramou uma vez por todas, por cada um de nós. E a questão aqui é apontar justamente que se você desprezar a mensagem do Evangelho, presta atenção, não estou falando da mensagem evangélica, a mensagem de alguma igreja, de alguma denominação, estou falando da palavra de Deus, é desprezar a mensagem de Jesus pela cruz. Você está desprezando o meio pelo qual, é o único meio de você ser perdoado, de você ser resgatado, de você ser perdoado diante de Deus. É muito sério aqueles que rejeitam a mensagem da cruz, rejeitam a mensagem em Jesus. Eu não estou falando sobre aqueles que têm dúvidas, mas que tragam as suas dúvidas e avaliem os pés do Senhor. Tragam as suas dúvidas e aflições a Jesus, porque Ele não despreza aqueles que estão buscando a verdade, aqueles que o buscam. Deus se mostra, Deus se revela, Deus se revela a partir de Jesus na cruz. Irmãos, e voltando para 1 Samuel capítulo 4 agora, versículo 1, é interessante que esse texto de Samuel diz que, como nós terminamos hoje a leitura, que a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Só que a gente vai ver mais adiante que a partir do capítulo 4, depois desse versículo, da introdução desse versículo, que nós não vamos ver tão cedo mais a referência à presença de Samuel. Mas lembra de uma coisa, nós temos justamente aqui no capítulo 3, no verso 11 a 14, essa palavra que veio a Samuel, falando do que ele faria a partir da casa de Eli.
nós vamos ver no capítulo 4, sendo cumprida. É no capítulo 4 que nós vamos ver as mortes de Ofni e Finéias, que são os filhos de Eli, e a morte do próprio Eli. Então essa palavra de Samuel, que está falando aqui, que está se espalhando, espalhou-se por todo Israel, pela nação, é a palavra que vai confirmá-lo como profeta de Deus. É o que diz o versículo 20 do capítulo 3. No versículo 21 que nós lemos, como Deus agiu. Deus falou, e aí Deus vai agir, cumprindo esta palavra. Mas agora de novo, quero trazer a memória dos irmãos aqui. Como é que começa o capítulo 3? Ou melhor, como nós começamos a história de 1 Samuel. Porque a história do livro de 1 Samuel é mostrando um Israel, uma nação em crise. Talvez desesperada em alguns momentos, mas é uma nação em crise. É um momento em que não havia lei sendo obedecida, e cada um fazia quem queria. Nós vimos nos últimos domingos aqui, inclusive, casa de Deus, o tabernáculo de Deus. Ali mesmo de Deus, sua presença deveria se manifestar. Pelo menos ali a sua palavra ser cumprida, é a partir dos seus sacerdotes da casa de Eli, que a palavra não é cumprida. Que a casa de Deus ali está comprometida. Eu estou destacando isso para você entender a seriedade desse contexto, desse momento. E aí a pergunta: o que é que Deus faz? O que é que Deus fez? Deus envia sua palavra. Deus fala. Deus levanta um profeta nesse momento da história tão atribulada. Irmãos, isso aqui é para a gente prestar atenção e aprender como Deus age para mudar a história, o status quo ali naquela situação, ou talvez sua história. Deus envia a sua palavra. Não sei se vocês estão lembrados como começa a própria Bíblia em Gênesis, a partir do capítulo 1. Deus fala. Deus cria o universo a partir da sua palavra. Deus diz: haja luz. É a luz. Deus fala. Deus cria pela sua palavra. Aliás, Deus governa. Deus dirige o seu povo pela sua palavra. E Deus continua a governar a história pela sua palavra. Essa mensagem, o que tem a ver para hoje, é para lembrar o meu e o seu coração. Eu não sei se o seu coração está com uma sensação que raramente Deus fala. Ou que a sua lâmpada está tão já se apagando que parece que a presença de Deus está se extinguindo. Talvez você está olhando para a situação que nós estamos vivendo no Brasil, depois daquele circo dos horrores que assistimos domingo passado, à tarde, na nossa nação, que por mais que eu queira que haja mudanças na nossa nação, a gente tem que concordar que as opções são terríveis. Aquilo que nos é apresentado para nos governar é brincadeira. O mais sério foi um palhaço falando ali. Foi mais breve. Lembrando do que aconteceu. Aliás, não só isso. Aquele que foi mais breve no seu discurso e mais claro foi um palhaço e o pai de todos os corruptos. Ou não lembro como foi a fala do Maluf. Você vê o caos que nós estamos hoje. Irmãos, eu não sei se você percebe, mas se há uma esperança para mim e para você nos dias de hoje, para a nossa nação, continua a ser a palavra de Deus.
E a palavra de Deus falar, soprar sobre a nossa nação novamente para trazer vida. Não tem outra maneira. É assim que aconteceu com Israel. É assim que aconteceu no Velho Testamento. É assim que continua a acontecer hoje. O que nós mais precisamos num dia de crise? Que talvez você chegou aqui hoje com teu coração em crise. Talvez a pessoa que está do teu lado não sabe. Talvez a tua esposa, seu marido, seus filhos não saibam. Talvez você está em crise com a conta bancária farta, um carro bonito que você chegou aqui, está em crise. Talvez as evidências da sua crise são mais claras, porque você está num momento de ser socorrido pela igreja, uma cesta básica aqui, que é feita em amor, não para você se envergonhar desse teu dia de crise. Mas fica claro quando você está malzão. Talvez tua casa já ruiu, tua esposa já caiu fora do teu lar. Talvez é visível o caos que está na tua vida, a tua história. Talvez seja em outras áreas. Talvez você não perceba, mas a tua falta de humor está claro para os teus amigos que você está em crise. A forma azeda que você não tem nunca um sorriso nos lábios é claro e evidente para quem está ao teu lado. É claro que você está em crise. O que é que nós mais precisamos em dias de crise? Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. É da confiança e fé na palavra de Deus. Olha o que diz Salmo 19, versos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, trazem luz aos olhos. Traduzindo isso aqui, precisamos da palavra do Senhor. Hoje, enquanto nós estamos refletindo na palavra do Senhor nessa manhã, o que nós precisamos, de só mais conhecimento, mas é que essa palavra fale, abre os nossos olhos, acenda a lâmpada, faça a sua luz brilhar onde está parecendo reinar trevas, onde há falta de esperança, amargor, ira, onde há só talvez tragédia diante de você, caminho terrível, mas que a palavra de Deus possa revigorar a tua vida hoje, agora. A palavra de Deus possa trazer boa lembrança ao nosso coração, essa fé que temos em Jesus, no Senhor. Eu não sei se você percebe, o nosso país, a nossa geração, o mundo, a nossa cultura está em crise. Está em crise. Irmãos, nossa esperança não vai vir de uma legislação feita para cristianizar novamente a nossa nação. Não pense que a nossa nação vai ser transformada se o aborto permanecer proibido, ou se as leis homoafetivas não passarem, ou talvez você pode ficar entristecido como muda a nossa nação nos dias de hoje, a falta de temor à palavra de Deus, mas a nossa esperança não está nisso. Até porque, com muita seriedade eu falo, temor a Deus, e pela gravidade dos dias que nós vivemos, a lei da nossa nação, nós temos que lembrar que ela é feita para aquele que é o Senhor e os ímpios, pessoas que não têm a palavra de Deus como base para as suas vidas. Então, na nossa nação, nós temos que pedir que a lei seja feita com justiça, para que haja justiça na nossa nação.
que não haja impunidade, que é o que está reinando nos dias de hoje, e que haja temor, que ela beneficie os órfãos, as viúvas, os pobres, os humildes, que necessitam socorro. Mas não adianta querer que a lei force, que a lei obrigue. Principalmente se você pensa que vai obrigar o cara a servir a Deus. Isso é o que nós estamos vendo no Velho Testamento, nesse texto que nós estamos lendo. A lei e a verdadeira desobediência, a falta de temor. Estamos em crise, mas como é que Deus responde às crises? Pela palavra. Pela palavra de Deus. Volta a Hebreus novamente. Olha o que diz o texto. Capítulo 1, versos 1 e 2. Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Irmãos, Jesus é este profeta de Deus, que veio para revelar Deus, manifestar a sua palavra, encarnar de fato, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus. É o que nós vemos nas Escrituras. Nós vemos desde o velho até o novo. Jesus. Jesus. O que nós vemos nas Escrituras. Vemos Jesus. Presta atenção nisso. Quando nós estamos estudando agora o Velho Testamento. O Velho Testamento justamente é a promessa inspirada da vinda de Jesus. E o Novo Testamento é o registro que ele veio. Ele veio, irmãos. Ele esteve entre nós. A palavra de Deus já se manifestou entre nós. E ele ainda fala hoje em meio às nossas crises. No dia de hoje. E a questão aqui, como nós estamos estudando o livro de 1 Samuel, essa história, não é que a gente deveria esperar novamente que Deus fale, como ele falou com Samuel. E nós vamos ouvir Deus falando hoje, Leandro, né? É para acordar não, Leandro, Leandro está dentro, né? Talvez eu pegue alguém agora, posso dizer, né? Não é que a gente pega esse texto, e a aplicação dele é porque a gente tem que ir nos cultos onde a gente vê Deus se manifestando e falando comigo, com você, tem que ser audível. Não é isso. Porque aqui a gente está vendo um motivo muito claro, porque Deus fala a Samuel dessa maneira. Principalmente porque Deus está chamando Samuel para ser um profeta levantado por ele, para trazer a sua palavra. E ele mostra para o povo: olha, como eu fiz com Moisés, como você vai fazer através desse homem que eu estou levantando. Deus começa a cumprir a palavra através da vida de Samuel. Aquilo que Deus fala através de Samuel, Deus começa a mostrar. Está se cumprindo. Aqui nós vamos ver nas próximas semanas. Mas a gente tem que entender, irmãos, aliás, até é interessante esse versículo, porque eu já vi alguns pregadores, pastores, aí, ou pessoas ensinando a palavra de Deus, e aí força a barra, porque a ideia aqui não é para cada momento que Deus fala para Samuel e volta, você tem uma aplicação para a tua vida. Não é assim. A gente fica doido querendo inventar coisa, porque você tem que ser bem criativo, que nem aquele, sabe, dos mergulhos,
né? A gente tem no pessoa curada de lepra no Velho Testamento, e aí para cada mergulho você inventa uma aplicação para tua. Você vai ficar doido se você começar a ler o Velho Testamento, querer pegar esse simbolismo e aplicar na tua vida hoje. A gente vai fazer besteira, na verdade. Tem que ser muito criativo, né, para fazer a aplicação. Mas o princípio aqui, primeiro é para deixar claro, não, você e eu, nós estamos em outra categoria. Estamos mesmo. Quem foi Moisés, quem foi Samuel. Então, ufa, fica tranquilo, não vai ficar com insônia hoje, esperando uma voz audível no teu quarto, porque a tua situação pode ser tão grave, você quer um chacoalhão. Calma. Mas a gente precisa prestar atenção no que Deus está falando hoje. Que Deus falou no meio da sua palavra. E para hoje, tem que ficar bem claro que Deus já falou aquilo que é necessário para cada um de nós. Vivermos a nossa vida com confiança nele. E aqui novamente é uma palavra de advertência para a gente prestar atenção, porque há uma diferença muito grande quando algum irmão pode sim ser usado por Deus para trazer uma palavra do Senhor para nós, mas que ela vem de acordo com a sua palavra revelada, e quando você não está saindo em busca de um pseudo-profeta de Deus, que não tem a mesma autoridade da palavra que Deus já deixou para cada um de nós. Porque se Deus falar através de um servo dele, como já falou para mim, usou a vida de muitos irmãos para trazer uma palavra, que nós às vezes falamos profeticamente de coisas inclusive que eram para confirmar situações que ninguém sabia a não ser o Senhor. Mas isso não é para forçar em mim uma dependência dessas pessoas. Podem ser de Deus, podem ser, eu não sei. Porque se forem de Deus, vem de acordo com a palavra dele e daquilo que Deus já tem falado no meu coração pela sua palavra. Porque hoje é um atalho para justificar a nossa preguiça de irmos à palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, e atrás de um monte de culto, de vigília, de oração, não sei, você sabe que vai ter alguma coisa, né? É o Bolsa Profeta, né? Aí você vai lá atrás, o cara, né? Para receber esse auxílio, né? E é moderno demais, né? É isso nos dias de hoje. E aí, para justificar a sua preguiça, falta de zelo com a palavra do Senhor. Porque, meus irmãos, quando você vai, de fato, leva as aflições do teu coração, a palavra de Deus já está ali. Já está ali a advertência para dias difíceis e as lutas que teremos. Não é surpresa, nós estudamos isso quando estávamos refletindo em 1 Pedro. E não é para a gente se surpreender quando surgem as aflições, mas quando elas surgem, ficamos firmes. Permaneça firme no Senhor. Ele já nos advertiu desses dias difíceis. Então não é porque Deus está te desprezando, ou porque Deus está ausente. Não, porque os dias são difíceis, são dias de lutas, são mesmo. Vá à palavra de Deus, porque se tem uma maneira para você se fortalecer e substituir as mentiras que estão na sua mente e no teu coração hoje, é a palavra de Deus. Novamente, irmãos, com todo respeito, eu estou martelando isso porque são problemas dos dias de hoje, dos dias atuais. Irmãos do nosso meio que estão em depressão, que estão com a mente negativa, só pensamentos de morte, de destruição. O remédio pode até te ajudar hoje a ficar forte, pode usar o remédio sim, não é pecado isso, pode através do médico, da consulta, do aconselhamento, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um aconselhamento bíblico. Mas a essência da tua cura vai ser a palavra de Deus. Amém. Se você não substituir no teu coração, na tua mente,
as ideias erradas sobre você mesmo, que você não tem jeito, que você não tem perdão, que você não presta mais, isso vai voltar e vai continuar a te matar, vai continuar a te deixar para baixo. Como é que você muda isso? Renovando, transformando a sua mente. É o que Paulo nos fala em Romanos 12. Através de uma metanoia verdadeira pela palavra de Deus. Tem que trocar essas mentiras pela verdade. E a verdade de Deus diz que você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, se você está em Cristo. O Espírito Santo de Deus está em você. Eu vou repetir algumas coisas que eu falei na semana passada. Se você está em Cristo, você pertence à família de Deus. Você tem Deus como teu pai, é um pai amoroso, porque talvez novamente o teu pai, o modelo de pai, é um pai ausente, é um pai que te castigou, um pai que te desprezou. Não. O pai da palavra do Senhor é o Abba Pai, é aquele que você chama de paizinho. É um pai que te ama. E se você está em Cristo, você tem Deus como pai, você pertence a uma nova família, e você vê em Jesus um modelo de servo, alguém que veio para servir, alguém que doou a si mesmo. Novamente, irmãos, a palavra de Deus, quando nós estamos aqui reunidos em família do Senhor, hoje foi um dia típico na nossa comunidade, porque a gente falou umas coisas a ver com nossas finanças, pelo momento do dia, pela comunidade que nós estamos aqui também organizadas, então foi um dia de tratar disso, de enfatizar um pouco disso, mas nós não estamos aqui por causa de oferta, por causa de dinheiro, por causa de ativismo do que nós vamos fazer ou deixar de fazer, até mesmo porque, se você prestar atenção, Jesus morreu na cruz muito antes de você e eu existirmos. Jesus já veio e já tinha feito, e a igreja dele já existia antes de tudo isso aqui estar organizado. Ah não, mas agora a gente é a igreja do momento. Ah, se não fosse a comunidade batista de Santo André, do cristianismo, hein? Meu irmão, baixa a bola. Ah, se não fosse o meu oferta naquela igreja, não, baixa. A gente precisa ser participante, aqui como um servo, para servir, para ser em resposta ao amor de Jesus. Saiba que o amor de Jesus já teria alcançado a nossa região, com você, ou comigo, ou sem a nossa presença aqui, porque até onde eu saiba, e é real, há centenas e milhares de irmãos que estão servindo ao Senhor nesse exato momento. Você nem conhece, são anônimos, para você e para mim. Quando você pensa que é através de um profeta tal, do pastor tal, que está acontecendo lá, não, meu irmão, está acontecendo já há muito tempo. Tem muita gente que já morreu para que essa palavra te alcançasse hoje. Tem muita gente que colocou sua esperança nesta palavra, na fogueira, em meio à fogueira. Não é porque o vivendo difícil no Brasil, não, meu amigo. Tem gente que passou por essa vida aqui e literalmente perdeu a cabeça, deu a sua vida, entregou a sua família para que o Evangelho, a mensagem de salvação que está registrada aqui, te alcançasse, me alcançasse. E é por isso que nós temos essa certeza, não apenas de termos Deus como Pai, pertencemos a uma nova família, não apenas de vermos em Jesus a nossa esperança, o sacrifício que Ele fez por mim e por você na cruz, que expiou os meus pecados e os seus, e derramou seu sangue uma vez por todas, e por causa dele temos acesso a Deus e podemos hoje servir um ao outro aqui em amor. É porque Ele nos deixou o seu Espírito, o Espírito Santo, e hoje aqui na minha vida e a sua vida. É por isso que nós temos o poder do Espírito Santo hoje, para vivermos a vida em meio à crise que você talvez está vivendo hoje. Em meio à crise que nosso país está vivendo hoje. Como é que nós vamos sair desta crise? Dessa crise que você e eu estamos vivendo, ou como país, ou como pessoa individualmente. A palavra de Deus, que é Jesus, e que é também revelada aqui na sua palavra escrita, Bíblia Sagrada,
vamos até ela. Temos a nossa esperança renovada pelo Espírito Santo. Continua a falar, continua a se manifestar. Para terminarmos, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, 5. Olha a instrução que Paulo deixa para Timóteo e para a igreja. Ele diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, talvez hoje estamos vivendo dias justamente que a palavra de Deus, de fato, não proliferação de igrejas no nome de Deus, mas a palavra de Deus começa a ser rara. Talvez hoje estamos vivendo os dias que as pessoas também estão rejeitando essa luz de Deus, a lâmpada de Deus na sociedade, é sua palavra. Talvez a igreja do Senhor e a igreja com I maiúsculo esteja errando por estar calada em momentos que deveria estar proclamando. Então hoje é um dia que a gente precisa chegar até a presença de Deus em humildade para reconhecer: Senhor, me perdoe quando eu me calo, já no meio de tantas trevas, no meio onde a sua palavra já é rara, eu ainda me calo, ao invés de buscar no Senhor graça, misericórdia e força para proclamar, para fazer o meu papel de evangelizar, anunciar as boas novas de Cristo na minha vida, com a palavra sempre. A sua luz não se extinguir de fato no meio da minha casa, no meio da minha família, no meio dos meus amigos e da sociedade onde eu estou. Talvez eu me veja um pouco perdido em como fazer isso, mas Senhor, é a tua palavra que fala primeiro ao meu coração, é o teu Espírito Santo que me capacita. E é isso que nós vamos orar agora. Eu quero te convidar a ficar em pé para nós clamarmos ao Senhor acender o seu fogo. Nós cantamos essa canção até sem combinar, mas que essa canção seja a nossa oração. Quero